Agora, em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente faz 33 anos, Sim. né? Foi promulgada a Lei 8.069, se eu não me engano. Em 1990. Né? Isso, que regulamenta a Constituição Federal. Tem um artigo, né, 227, e é um avanço muito grande, né, nos direitos da criança, do adolescente. Eu queria que você explicasse pra gente qual a importância do ECA. Sim. É um prazer estar aqui. Que bom, né, essa iniciativa do sindicato de estar abrindo esse diálogo, né, com a sociedade. É muito importante qualquer espaço que a gente possa estar falando de assuntos relevantes, né, e construindo, né, esse caminho. É isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é considerado uma lei internacionalmente, ela é internacionalmente falada, né? A criança e o adolescente, ele passa a ser sujeito de direitos a partir dessa legislação. Anteriormente, não tinha nada que falasse sobre os direitos dessas pessoas que estão em desenvolvimento. Eram como se fossem mini adultos, né? Que não tinham, que eles eram legislados pelos pais, né? Que até hoje a gente consegue ainda perceber isso, né? Naquela coisa assim, o filho é meu, eu faço o que quiser. Hoje em dia não, né? A partir desta legislação existe vários artigos, né? Uma lei bem complexa, bem completa, que defende essas crianças, dependendo da situação, se esses direitos forem violados pela família, pelo Estado ou até por ele mesmo, né? O ECA tem isso, ele coloca isso, ou até pela própria criança e o adolescente. A Constituição Federal coloca as crianças, a partir desse artigo 227, como sujeitos de direitos, como cidadãos brasileiros que têm direitos e deveres, né? A partir da Constituição de 88, né? Que foi uma Constituição, que foi uma luta política, né? De todos nós, por conta da retomada, né, após a ditadura militar. E aí, nessa luta política da Constituinte, se coloca a questão da criança e do adolescente como uma questão importante. Porque antes a gente tinha o Código do Menor. O Código do Menor, ele vinha com uma perspectiva de conter filhos de pessoas pobres, de legislar principalmente filhos de pessoas pobres. Não tinha uma relação com uma defesa ampla e geral dos direitos das crianças. Era uma questão de como você lidava com aquelas pessoas que de alguma forma atrapalhavam porque estavam em mendicância, ou atrapalhavam porque estavam fazendo algum tipo de ato infracional, ou porque atrapalhavam porque estavam vagando pelas ruas. Tudo isso é resquício, né, da colonização que o Brasil sofreu, né? Desde o início, as crianças também eram escravizadas, eram vendidas, elas tinham um valor de mercado, né? E a partir do momento que existe uma liberdade, né, que a gente sempre coloca entre aspas, porque uma das legislações foi a lei do ventre livre. A partir da lei do ventre livre, muitas crianças passam a estar soltas, né? Porque a mãe é escravizada. Sim. Né? E ela não é dona, e o dono não é dono da criança. Uhum. Então isso já causa no Brasil, desde o início, muitas crianças, a roda dos enjeitados, que é aquela coisa da Santa Casa, de misericórdia, né? Então as leis eram nesse sentido, de o que fazer com essas pessoas que não me servem e que eu não quero alimentar. Que são rejeitadas, né? Exatamente. O nome já diz, a roda dos enjeitados, né? Bem um exemplo que você coloca, antes no Código do Menor, alguém que era abandonado, uma criança abandonada, por exemplo, uma criança que sofria maus tratos, né? Ela era segregada junto
com crianças infratoras, por exemplo. Sim. Né? Então, não existia um olhar daquela criança sujeita de direitos. Sim, não existiam direitos. Cultura, dignidade, educação, né? Saúde. Exatamente. O código, tanto que até hoje, se espera do Conselho Tutelar um papel de código de menores. As pessoas ligam muito pro conselho e falam assim: olha, tem umas crianças aqui fazendo bagunça na porta do prédio, ou jogando lixo, ou quebrando as coisas, como se fosse... Porque antes tinha isso, né? Se chamava o juizado de menores, ia uma van, um carro, pegava essas crianças e levavam diretamente para a medida que hoje em dia é uma medida, existe, né, que é a Fundação Casa, que é a FEBEM, que é uma medida de internação. O reformatório, né? Exatamente, era uma medida de internação. Então, elas já eram automaticamente levadas para um lugar para ficar lá, internadas, passando por situações que todo mundo conhece, sabe, que eram extremamente degradantes. E hoje em dia não, hoje em dia você tem um sistema de garantia de direitos que vem a partir do ECA, né? Que são todas as entidades e serviços públicos que atendem as crianças e os adolescentes com esse objetivo de fortalecimento da família para que essa família possa fazer o cuidado para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível, né? E tem direitos garantidos, a educação, a saúde e primazia, inclusive.